Boa tarde a todos. Grupo GP Assim, hoje trazendo para a nossa palestra a professora doutora Raquel Belmonte para falar sobre intervenção pedagógica. Já de antemão agradeço imensamente a sua participação por ter reservado um tempo para nós aqui para trocar os conhecimentos, professora Raquel. O professor Felipe vai fazer uma breve apresentação sua. Eu acho que o Felipe não está aí. Está aí. Professor Felipe, pode apresentar a professora Raquel? Posso sim, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Ah, tá. Se eu cair fora, porque aqui está caindo maior temporalzão e toda hora cai a internet. Tá, obrigada. Mas então tá bom. A professora Raquel Belmonte, então, ela possui doutorado na área de ensino em biociências e saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Foi orientada tanto no mestrado quanto no doutorado pela professora Evelise de Santos Lemos também, que a gente conhece bastante de trabalhos na área da aprendizagem significativa. E a professora atualmente é professora no programa de pós-graduação Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz. Eu agradeço a presença da professora. E agradecemos a presença de todos também, para que vieram prestigiar a palestra, tá? Em especial da professora Naíma e do professor Felipe, que são aqueles que me ajudam a manter o grupo, certo? Com a palavra, professora Raquel. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a professora Cecília, ao GP Assim, pelo convite, para a gente conversar um pouquinho sobre a pesquisa do tipo intervenção pedagógica. Agradeço também aos participantes. Eu tenho como, já posso compartilhar aqui? Ou... Fique à vontade, professora, à vontade, pode compartilhar. Tá, então, eu vou começar o compartilhamento aqui. Me digam se vocês estão vendo bem a apresentação, ou eu tenho que aumentar um pouquinho. Eu acho que poderia aumentar um pouquinho. Não sei os demais o que estão achando. E aí? Tá bom, professora. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ocultar aqui. Bom, então, o tema é a pesquisa do tipo intervenção pedagógica. Se vocês tiverem questões, fiquem à vontade, é só me chamar. Eu até prefiro uma interação durante a fala, né, para a gente não ficar falando sozinho. E eu vim trazer alguns aspectos que são importantes, que consideramos importantes nesse tipo de pesquisa. Bom, como é que surgiu isso? Como é que surgiu o interesse por esse tipo de pesquisa? No nosso grupo de pesquisa, o grupo de estudos e pesquisa em aprendizagem significativa, ele é liderado pela professora doutora Evelise Lemos, que acho que está presente. Os trabalhos que são desenvolvidos pelos alunos, eles têm um caráter aplicado. Na maioria deles, talvez 99%, são trabalhos voltados para a sala de aula, né? Investigações da sala de aula, do contexto de sala de aula. E lá no início, a gente teve um pouco de dificuldade de enquadrar as nossas pesquisas em algum tipo de pesquisa, né? Do tipo, por exemplo, vimos que não tinha, vimos que não era pesquisação. Então, exatamente pelas características da pesquisação que eram diferentes daquilo que a gente pretendia fazer. Também não era observação participante, também não era pesquisa participante.
Então, começamos a procurar alguma referência, né, algum referencial que desse, vamos dizer assim, subsídios ao nosso tipo de pesquisa, o tipo de pesquisa que a gente desenvolvia na época, né? Foi quando a gente teve contato com o texto da professora Damiani, lá por volta de 2012. Foi quando ela escreveu o primeiro texto sobre a pesquisa e intervenção pedagógica num evento, foi publicado nos anais de um evento, e depois um artigo em 2013. E nós nos identificamos com a filosofia, né, da professora Damiani. Eu vou explicar um pouquinho aqui a, as motivações da professora Damiani, que são muito próximas às nossas também, enquanto grupo, né? Então, a professora Magda Floriana Damiani, ela é da Universidade Federal de Pelotas, lá da Faculdade de Educação, ela é aposentada, pelo que eu averiguei, e a formação dela é na área de psicologia, psicologia da educação, e ela tinha lá no grupo dela alguns problemas do tipo que as pesquisas que eram feitas em sala de aula eram vistas muitas vezes como relatos de experiência. Então, os pareceristas das revistas acreditavam que a forma como a pesquisa era apresentada eram relatos de experiência. Essa foi uma questão que ela colocou. Outra questão era a dificuldade de conseguir financiamento, porque aquele tipo de pesquisa que eles realizavam era confundido com atividades de extensão. Então, os avaliadores viam como atividade de extensão e não como uma pesquisa propriamente dita, que tinham todas, né, que tinha todas aquelas fases que são comuns e inerentes à pesquisa acadêmica. E aí ela propôs o termo intervenção, só que a intervenção já é um termo muito utilizado na área de saúde e da psicologia, né? Medicina, enfermagem, então, e de fato, né, quando a gente também quando a gente buscava um tipo de pesquisa relacionado com o que a gente fazia, a gente realmente via muitos trabalhos da área da saúde e muito pouco da área de educação. Inclusive, ela relata que na área de educação o termo intervenção causava um certo estranhamento, né? Então, não era um termo muito amigável para a área de educação. Mas ela desenvolveu, né, esse tipo de pesquisa fundamentada na teoria histórico-cultural de Vygotsky, que eu não vou discutir aqui a teoria histórico-cultural, né? Mas acredito que já era o referencial teórico com o qual ela já trabalhava, e ela justifica, né, quem quiser ler, enfim, dos artigos dela, ela justifica a, a intervenção pedagógica à luz da teoria de Vygotsky, tá? Então, é muito interessante. Então, o que que é essa pesquisa do tipo intervenção pedagógica? Bom, a professora Damiani coloca que o paradigma de pesquisa ele é qualitativo. Ele é qualitativo. Então, a gente teria uma abordagem de pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa está voltada à solução de problemas da prática. Vai ser sempre uma pesquisa aplicada, sempre. E tem um caráter não experimental. Ou seja, não se preocupa com controle de variáveis, não pretende estabelecer relações de causa e efeito, né? Porque ela coloca que, como o pesquisador tenta implementar uma ideia, isso por vezes pode ser confundido com experimento, e na verdade não é, né? A gente sabe que a pesquisa experimental ela tem outras características, e ela tem abordagem, o caráter, né, a natureza quantitativa. E até porque a gente sabe que na educação existem um monte de variáveis intervenientes que a gente não controla na sala de aula. Então,
e fora dela também, né? No contexto, vamos chamar de mesocontexto, né? A linguagem ali de Zabala, micro, meso e macro contexto, né? Então a gente não controla às vezes as variáveis dentro da sala de aula e às vezes na comunidade escolar, dentro do ambiente escolar, né? Então, então tem essa questão. E são pesquisas que têm o objetivo, por objetivo, né, a mudança, a inovação. Então, existe essa intervenção com vistas a modificar determinada situação que já está estabelecida. Naturalmente, esse tipo de pesquisa, ela vai trabalhar, né, com situações criadas ao invés das já existentes. Diferentemente de uma observação participante, que a gente tenta não modificar, né, o contexto, que é um contexto natural, é, esse tipo de pesquisa, a gente é que está produzindo a intervenção para modificar intencionalmente o contexto. Então, as situações, elas sempre serão criadas. E o pulo do gato, que eu diria, o que difere mesmo, segundo Damiani, a pesquisa, a intervenção de um relato de experiência seria essa avaliação rigorosa e sistemática dos efeitos da intervenção, né? Então, essa avaliação, por fim, ela é fundamental, e claro, com critérios acadêmicos, né? Então, não bastam descrições, a gente tem que realizar avaliações teoricamente fundamentadas, que aí seria parte da pesquisa, né? Para avaliar essa nossa intervenção ou o nosso produto, né? Quem faz o mestrado, doutorado profissional, tem aí o objetivo de construir, de elaborar um produto. E esse produto também tem que ser avaliado. Bom, esse termo, a generalização naturalística, não, ela não coloca no artigo dela, mas ela coloca algo parecido, né? Então, eu tomei licença, porque esse é um termo do Stake, e o que acontece? Aquilo que a gente produz na pesquisa e intervenção pedagógica, por vezes, pode ajudar outros profissionais, até mesmo de outras áreas, em outros lugares, vamos pensar assim, é, a mudarem também seus contextos. Então, a gente não tem inferência, né, na pesquisa qualitativa como a gente tem na quantitativa. A gente não está trabalhando com uma amostra aleatória, representativa de um universo. A gente não trabalha dessa forma. Porque dessa forma a gente poderia inferir os resultados para o universo, né? Mas como a gente trabalha com uma amostra que é por conveniência, que são aqueles alunos e são aqueles alunos, né? Não tem como eu modificar aquela realidade ali. Essa inferência, ela não é possível, até pela própria característica da pesquisa. Mas existe sempre essa possibilidade de alguém que está de fora, em outro lugar, numa outra escola, um outro pesquisador, de repente, né? é, Tentar utilizar as nossas ideias, né? Ou a nossa metodologia, algo assim, tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, o que que é a pesquisa do tipo intervenção pedagógica? Eu trouxe uma definição aqui, que ela traz no artigo de 2012, que é bem interessante, resume bem. Denominam-se intervenções as interferências, mudanças ou inovações propositalmente realizadas por professores pesquisadores em suas práticas pedagógicas. Tais interferências são planejadas e implementadas com base em um determinado referencial teórico. Eu queria chamar atenção para a importância do referencial teórico aí, né? Não, a gente já sabe disso, que quando a gente trabalha com pesquisa qualitativa, independente do tipo, né?
o referencial teórico ele é fundamental para orientar as nossas ações, inclusive a elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Mas a gente que trabalha na pós-graduação, a gente vê que os alunos têm uma dificuldade de utilizar esse referencial teórico, né, de forma que ele realmente oriente tanto as ações da pesquisa como do ensino. Então, só chamando a atenção para esse ponto. E elas objetivam promover avanços, melhorias nessas práticas, além de pôr à prova tal referencial. Eu, lendo os trabalhos dela, né, eu entendo que pôr à prova tal referencial não é no sentido de testar a teoria, né, não é no sentido do Popper, não é nesse sentido. É no sentido da gente tentar colocar em prática alguns conceitos, princípios teóricos, né? Seria mais nesse sentido, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os processos de ensino e aprendizagem neles envolvidos. Para que a produção de conhecimento ocorra, é necessário, de novo, né, que se efetivem avaliações rigorosas e sistemáticas dessas interferências. Então, de novo, né, a gente tem dois momentos: o momento da pesquisa e o momento da intervenção. É claro que a pesquisa ela vai depender da intervenção, certo? Mas a gente tem que conseguir entender esses dois momentos. Então, uma questão que sempre aparece, inclusive ela mesma coloca nos textos dela, e era uma dúvida nossa quando a gente começou a buscar esse referencial, dúvida nossa enquanto grupo, né? Qual a diferença, então, entre a pesquisa do tipo intervenção pedagógica e pesquisação? Qual seria, né, a diferença? Então, ela aponta aqui similaridades, e que são muitas, né? Então, algumas similaridades. Primeiro, o intuito de produzir mudanças em determinado contexto. Tentativa de resolver um problema, sim, as duas. Caráter aplicado, a pesquisação tem esse caráter aplicado, né? O diálogo com o referencial teórico e a produção do conhecimento. Então, ao final da minha pesquisa, eu vou produzir algum conhecimento sobre determinado tema, né? Agora, as diferenças, né? Ela traz algumas diferenças. Bom, uma diferença que é, vamos dizer, uma das principais aí, é que a pesquisa do tipo intervenção pedagógica, ela não envolve a participação de muitos colaboradores. E quando a gente trabalha, por exemplo, no ambiente escolar, a gente poderia ter uma pesquisação vários colaboradores, professores de várias disciplinas, de várias turmas, coordenador pedagógico, diretor, enfim, várias pessoas interessadas em modificar determinada situação. Até mesmo os pais, né, dos alunos. Então, mas nesse caso, a pesquisa e intervenção, ela não está preocupada com isso. É o próprio professor pesquisador, né, que planeja essa intervenção e aplica e avalia. Então, quando a gente pensa em intervenção, a gente está pensando em ensino, ato pedagógico, planejamento, execução e avaliação, né? Outra diferença é que não possui aquele compromisso com questões emancipatórias de caráter político-social, que é muito, né, comum na pesquisação. Então, a pesquisa e intervenção, a pesquisa e intervenção pedagógica até pode ter alguns desses objetivos, mas não é uma condição. Ela está preocupada, de fato, com questões pedagógicas, né? Claro que as questões pedagógicas também são políticas. A gente sabe que o planejamento, né, a execução, a educação é um ato político, a gente sabe disso, né? Mas no caso de resolver problemas de cunho político-social. Então, a pesquisa e intervenção pedagógica, ela não tem esse propósito, embora também possa ter ali alguns desses aspectos, tá? Dependendo do que se quer investigar, claro. E outra questão importante é o tempo,
Porque hoje, quando a gente fala de teses, dissertações, a gente tem um tempo, né? E a pesquisação, dependendo do problema, dependendo de como ela for planejada, implementada, avaliada, pode ser que haja mais de um ciclo. Então, a pesquisação, ela tem esse movimento, né? De eu consegui, vamos dizer assim, responder minha questão de investigação, não consegui, então eu posso modificar esse planejamento, novas reuniões com os colaboradores, novo planejamento feito em colaboração, implementação também em colaboração. Desculpa, também em colaboração. E aí, de novo, ainda não atingiu o objetivo? Podemos fazer um novo ciclo. Então, por vezes, dependendo de como essa pesquisação for conduzida, né, da questão de investigação, a gente não tem tempo para isso. Então, ela coloca que seria aí uma outra diferença. Então, a pesquisa e intervenção pedagógica, a gente vai realizar a intervenção em determinado período de tempo, que já é um pouco, isso já está no planejamento, já é pré-definido. Um ano letivo, por exemplo, uma disciplina de 30 horas, um curso de formação continuada, ah, um dia, pode ser um dia, né, que seja um dia de intervenção, também pode ser, desde que cumpra os critérios, né, de credibilidade da pesquisa, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Bom, como deve ser esse relatório de pesquisa? Primeiro, a professora Damiana explica o seguinte: identificar e separar o método de pesquisa da intervenção. Então, é importante que a gente apresente lá no item metodologia dos nossos trabalhos a intervenção e a pesquisa de forma ali separadas. Claro, de novo, né? Elas estão interligadas, não tem como não ser assim. Mas essa explicação ela tem que estar clara e ser detalhada para que o leitor entenda, né, o passo a passo ali da pesquisa e da intervenção pedagógica. Então, no método de intervenção, justificar a adoção de práticas pedagógicas, referencial teórico que está fundamentando as etapas do ensino, a apresentação do planejamento, né? Então, ali, esse é o momento que o pesquisador, professor pesquisador, eu estou chamando de professor pesquisador porque eu estou considerando, né, que é o próprio professor da turma, né, que está aplicando, que está realizando a pesquisa, é, o professor pesquisador ele tem que ter condições de deixar muito claro o porquê utilizar determinadas práticas pedagógicas, por exemplo. Por que utilizar determinados recursos instrucionais, determinadas estratégias de ensino, ou até, a gente sabe que está bem na moda aí ainda, né? As metodologias ativas. Por que eu vou usar metodologia X e não Y? Então, é importante que haja essa justificativa, principalmente uma justificativa à luz do referencial teórico, tá? O método de pesquisa, aí a gente já sabe, né, que tem que ser mesmo detalhado, apresentar o perfil dos participantes, considerações sobre o contexto, instrumentos de coleta e análise dos dados, o referencial teórico e também os procedimentos éticos, né? Aí não foge muito que a gente sabe que tanto na pesquisa quantitativa como qualitativa, o método ele tem que ser detalhado, bem detalhado. Em relação à discussão, né, e a apresentação dos resultados e discussão. Então, a professora Damiani divide em achados relativos aos efeitos da intervenção sobre os seus participantes. Então, aqui é o momento, né, no relatório de pesquisa, que o pesquisador vai apresentar o resultado da intervenção.
Ou seja, ele vai analisar mudanças observadas nos participantes, as dificuldades, as facilidades de aprendizagem, vai fazer uma análise desse processo de aprendizagem mesmo. Os dados coletados são ali examinados, claro, à luz do referencial teórico escolhido, empregando a triangulação, se possível, né? Então, pegando o gancho aqui, a gente teve até uma outra palestra sobre triangulação, e a gente viu como a triangulação é fundamental, principalmente para dar credibilidade à pesquisa qualitativa, né? Alves Mazotti deixa isso muito claro lá no livro, né? No livro dela. Então, e a descrição tem que ser densa, com interpretações detalhadas, incluindo exemplos e registros dados obtidos, né? Que são as falas do campo, por exemplo, as vozes do campo, né? Então, é importante que, ao fazer qualquer tipo de afirmação, a gente apresente evidências. E que evidências são essas, né? São exatamente as falas, os diálogos que a gente tem em sala. E também, claro, outras atividades. No exemplo que eu vou mostrar, é, a gente pode triangular, por exemplo, resultados das atividades que os alunos fizeram, caso também o pesquisador tenha feito algum tipo de entrevista. Enfim, as possibilidades são inúmeras, exatamente com esses diálogos, né? Com essas falas do campo, com essas vozes do campo. Achados relativos à intervenção propriamente dita. Então, vê que ela separa, né? Os achados da intervenção dos efeitos da intervenção sobre os participantes. Então, nesse ponto aqui, seria já a análise das características da intervenção, responsáveis pelos efeitos percebidos nos participantes, ou seja, uma avaliação da própria intervenção. Os pontos fortes e fracos da intervenção, o que poderia ser melhorado, o que não deu certo, né? Se houve alguma modificação no processo, às vezes a gente, enquanto professor, a gente vê, né, na sala de aula que determinada ação planejada não vai dar certo. E a gente tem total liberdade para fazer essa mudança. Então, essa mudança é importante também de ser relatada. Bom, eu trouxe dois exemplos. Esses aqui são dois artigos que foram publicados, que são produtos da tese do aluno Cristiano Miranda, que foi orientado pela professora Evelise Lemos e por mim, né? E ele trabalhou com os conceitos de saúde nas aulas de educação física, né? Embora as aulas de educação física tenham um caráter prático, e aí eu estou trazendo educação física porque para mim é mais confortável, mas eu faço um parênteses aqui para dizer que no grupo a gente já teve intervenções pedagógicas aí de diversas naturezas, como ensino e aprendizagem de fungos, sistema nervoso, né, no ensino fundamental, nutrição, fisiologia no ensino superior, célula, né, o ensino da citologia na educação básica, enfim, então, biomecânica, né, no ensino superior e na formação continuada. Então, a gente já teve aí vários temas, né? Mas eu trouxe esse aqui para exemplificar. Bom, então, nesses trabalhos, né, no trabalho, eu estou me baseando pela tese do Cristiano, ele tinha um objetivo de pesquisa e um objetivo para a intervenção pedagógica, né, um objetivo para o ensino, certo? Como a Damiani propôs. Então, o objetivo dele, inicialmente, era compreender o processo de aprendizagem significativa dos conceitos relativos às respostas agudas e crônicas do sistema cardiovascular ao exercício. Então, esse era o objetivo da pesquisa, né? Bom, o método de pesquisa eu até trouxe, mas nada diferente do que tem que ser descrito.
Então, a pesquisa, ela tinha uma abordagem qualitativa, tinha a teoria da aprendizagem significativa como referencial teórico. Ele realizou 2 estudos numa escola pública do Rio de Janeiro, com ensino médio. Em relação aos registros, ele tinha gravações em áudio das aulas, ele ministrou lá, né, aplicou, no caso, 5 atividades escritas com esses alunos, incluindo pré e pós-teste análogos. E análise dos dados, ele fez uma análise qualitativa, utilizou análise de conteúdo, procedimento por caixas, por acervo, e também realizou uma análise quantitativa do pré e pós-teste para ver se tinha, né, uma diferença significativa entre os resultados do pré e pós-teste. Bom, o objetivo da intervenção dele, então, porque para ele compreender o processo de aprendizagem daqueles conceitos, ele teve que elaborar e implementar e avaliar uma intervenção, né? Então, o objetivo da intervenção era exatamente favorecer a aprendizagem significativa desses conceitos referentes a essas questões fisiológicas que ele queria, que ele desenvolveu, na verdade, né, com os alunos, sempre voltado ali para as questões de saúde. E o método da intervenção? O método da intervenção, ele detalhou, inclusive saiu nesse artigo, então ele apresentou nesse artigo aí o método, né, o passo a passo da intervenção dele, justificada. Isso que é o mais importante. Então, justificada e fundamentada no referencial teórico da teoria da aprendizagem significativa, né? E também nos pressupostos teóricos da fisiologia, do conceito de saúde, enfim, e nos pressupostos teóricos do conhecimento específico, né? Bom, se alguém tiver interesse, eu posso até mandar depois melhor direitinho, tá? É porque aqui eu não tenho como aprofundar muito, né? Bom, os achados relativos aos efeitos da intervenção sobre seus participantes, no caso dele. Ele realizou uma descrição interpretativa de cada aula, trazendo esses diálogos, né? E também fazendo essa relação, dialogando com os autores. Então, aqui, ao mesmo tempo que ele já foi trazendo, já foi discutindo. Ele analisou o processo de aprendizagem, triangulando, inclusive, os resultados dessa análise qualitativa e da análise quantitativa. Olha que interessante, gente. E nós, ele no caso, né, junto com a gente, ele preferiu deixar a pesquisa como de abordagem qualitativa, porque isso está mais relacionado com a natureza daquilo que ele queria, do que ele queria desenvolver, né, da questão de investigação dele. Então, a pesquisa de abordagem qualitativa era mais adequada àquilo que ele pretendia investigar. Os achados relativos à intervenção propriamente dita. Então, ele avaliou a intervenção à luz do referencial teórico, destacando, inclusive, as variáveis que influenciaram no processo. O que deu certo, o que não deu certo, por quê? Na época, teve uma greve lá que atrapalhou bastante a implementação da intervenção. Então, ele trouxe essas variáveis e fez uma análise bem interessante. Também fez uma reflexão sobre como o referencial teórico poderia subsidiar o ensino, ou seja, a intervenção, o ensino de conceitos na educação física escolar. Então, ele apresentou esse período, nessa parte relacionada à intervenção e também o processo de aprendizagem que está mais relacionado com a intervenção e a pesquisa com a avaliação da intervenção, né? Eu trouxe um outro exemplo que também consideramos intervenção pedagógica,
Só que é um exemplo de uma aula. Claro, é uma aula para executar, porque foram vários encontros para planejar. Então, é interessante a gente notar, né, essa questão. E do que se trata? Se trata aqui da gente estar avaliando uma atividade investigativa e vendo como se essa atividade investigativa ela favorece ou não a aprendizagem dos conceitos, né? De conceitos, na verdade, ali a gente trabalhou com conceitos da física e da educação física de uma forma interdisciplinar. Então, aqui o objetivo seria identificar como uma atividade investigativa influencia a aprendizagem significativa de conceitos comuns à física e à educação física. Vamos lembrar que esses alunos aqui, que são alunos do ensino médio, eles já tinham tido contato com os conceitos fundamentais da física. Então, na verdade, a gente fez essa atividade investigativa para também tentar entender como eles conseguiriam resolver esse problema utilizando esses conceitos que já vinham sendo discutidos com eles, né? Então, método de pesquisa. Foram 30 alunos do segundo ano do ensino médio, a teoria da aprendizagem significativa e também os pressupostos teóricos do ensino por investigação ou atividade investigativa. Nós tivemos, para este trabalho especificamente, notas de campo, gravações em áudio e vídeo, no caso das aulas, e os relatórios que os alunos fizeram ao final da atividade. E o relato interpretativo que nós fizemos também, ele foi centrado nas negociações de significado que os alunos, entre alunos e deles com a professora. Não era eu, a professora da turma, era a professora Marta, então eu estive lá, ajudei na realização e na execução da atividade investigativa, mas era a professora Marta que estava coordenando, né, junto com os alunos, a atividade. Então, o método da intervenção, né? O objetivo da intervenção era exatamente favorecer a aprendizagem significativa daqueles conceitos, seria o objetivo da intervenção. E o método da intervenção, a gente não colocou ele de forma separada na metodologia, porque nós preferimos, conforme íamos fazendo o relato, né, a gente ia apresentando ali o passo a passo da intervenção, que foi uma intervenção fundamentada nos pressupostos do ensino por investigação. Então, a gente tinha uma pergunta inicial, que foi dada para um grande grupo, depois pedimos que os alunos se reunissem em pequenos grupos, depois nós fizemos uma outra questão, né? Se existe diferença entre o chute em velocidade, o jogador, né, quando vem correndo, e na posição, e sem a corrida, né, na posição estática ali, como é que a gente poderia confirmar? Então, os alunos geraram uma hipótese e, a partir dos materiais que a gente ofereceu e de todo o conteúdo que tinha sido ministrado em aulas anteriores, eles, vamos dizer, chegaram, né, depois num grande grupo, chegaram à conclusão sobre como o experimento deveria ser feito para que a gente pudesse ou não confirmar aquela hipótese. Bom, e por fim, o relatório. Aqui eu trouxe até umas fotos que a gente tirou lá, ó, no grande grupo, pequenos grupos. Aqui é o espaço da escola mesmo que nós utilizamos. Então, e os alunos conseguiram entender bem essa relação entre a distância. Aqui tinha o computador com Audacity, então a gente fazia um revezamento ali, enquanto um chutava, o outro ia para o computador. Essa relação mesmo entre o chute e a velocidade que a bola adquiria. E mais interessante ainda, que fatores poderiam influenciar, né, nesse experimento? A imperícia poderia ser um deles, né? Os meninos estão mais acostumados a jogar futebol que as meninas. Sim, a forma como a curvatura da bola, vamos pensar assim, se a bola adquire uma curvatura mais parabólica, né? Então, porque a gente tinha um barulho na parede e o barulho do chute.
Então, a gente tinha ali o tempo, né? É, e aí dava para calcular a velocidade. A gente ia medir a distância e o tempo. Bom, então, no final, a gente concluiu, né, a gente avaliando a atividade investigativa, a gente concluiu que ela tinha muito potencial, muito embora um dia apenas, eu já estou, né, resumindo aqui, um dia apenas não seria o suficiente. A gente teria que continuar aquela discussão, apesar dos relatórios terem sido excelentes, a gente teria que continuar um pouco mais, desenvolver um pouco mais aquela discussão na aula posterior, coisa que não conseguimos fazer, né? Mas acreditamos, de acordo com todos os indicadores que tivemos nesse processo aqui, que a atividade investigativa ela tinha esse potencial nesse caso aqui, né? Nesse contexto e nesse caso. Bom, aqui algumas das referências que eu utilizei dos dois trabalhos da professora Damiani, eu não encontrei outros. Esse trabalho é o principal, discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica, está lá no caderno de educação, e tem o outro sobre a pesquisa do tipo intervenção. Os dois estão bem parecidos, mas existem poucos elementos que tem num e não tem no outro. Então, para vocês, enfim, aprimorarem aí os conhecimentos, citarem, talvez seja interessante dar uma procurada aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Raquel, pela excelente fala, muito interessante, e inclusive já de antemão gostaria de lhe solicitar se pudesse enviar as referências, os slides, eu fotografei eles na medida do possível, para mim passar para os alunos, né, do grupo GP Assim. Então, eu vou aguardar que você me envie, tá? Professor, eu posso só fazer um outro comentário que eu esqueci aqui no Com caminho? certeza. Tem questões éticas implicadas nesse tipo Ah, de pesquisa, né? Eu tinha até esquecido disso. Então, tem comitês de ética que não consideram prudente e ético ser o próprio pesquisador ou professor. Então, nesses casos, eu não sei agora como é que está, mas eu lembro que tinham pessoas que tinham problemas com essa questão. Então, o que acontecia muito era o pesquisador planejar a intervenção e um colega aplicar na turma dele. E aí, esse pesquisador acompanhava essa turma, né, esses dias nos quais a intervenção era aplicada e coletava os dados. Então, tem algumas questões éticas aí, até porque o pesquisador está ali o tempo inteiro, né? Esse distanciamento que a gente às vezes precisa da pesquisa na pesquisa qualitativa, né? Porque todos carregamos as nossas subjetividades. Isso também é um ponto que tem que ficar claro nas pesquisas, a nossa subjetividade dentro desse processo. É, a gente pode interferir, né? Então tem que ter um distanciamento e tem que ter um posicionamento ético muito claro em relação a isso. sim. Importante essa colocação. Me parece que, porque a gente ouvindo a pesquisa e intervenção, parece que ela foi feita justamente para esse tipo de situação, né? Para o professor pesquisador, mas tem que passar pelo comitê de ética, né? E não só passar pelo comitê, como manter os padrões éticos da pesquisa, né? É verdade. E quando a gente fala de professor pesquisador, a gente não está falando do professor que é pesquisador da sua própria prática. A gente está falando do pesquisador que tem fundamentos teóricos, né, está capacitado para desenvolver uma pesquisa, que é diferente do professor de sala de aula, que ele, sim, ele é pesquisador, mas é num outro nível de pesquisa. Sim, Ele está pesquisando, refletindo, melhorando, aprimorando a sua própria prática, sim, mas ele não tem o objetivo de produzir uma pesquisa acadêmica.
Então, essa é uma outra questão também. Bom, a gente tem comentários no chat que eu vou ler depois. A professora Lucélida levantou a mão. Oi, professora Raquel, parabéns pela exposição, principalmente os pontos para diferenciar a pesquisa-ação da pesquisa de intervenção. E eu fiquei pensando, uma pesquisa que elabora e implementa uma UEPS, ela pode ser classificada como uma pesquisa de intervenção, certo? Sim, pode, acho que sim, desde que haja uma avaliação da sequência didática, porque o pessoal está utilizando muito apps, inclusive no mestrado e doutorado profissional, né? Como para desenvolver um produto. Mas o que acontece, às vezes, quando a gente participa de banca, né, a gente vê, às vezes, que não é muito claro o que, o que é necessário ser ensinado, vamos pensar assim, né? Quais são os conceitos que meu aluno realmente tem que aprender ao final do meu curso, ao final da minha sequência didática? Porque se eu não tenho isso claro, como é que eu vou avaliar? Eu tenho que ter isso muito claro para poder pensar em processos avaliativos dos meus alunos, né? E aí, claro, todos esses instrumentos, né, são realizados, elaborados, né, seria o termo melhor, à luz de determinado referencial teórico. Mas pode sim, eu acredito que sim, desde que tenha um critério e um rigor, né? Critérios e rigor. Ok, era essa a dúvida. Aqui um comentário da professora Filipa, que ela pensa que o termo intervenção pedagógica foi utilizado para diferenciar a intervenção psicológica utilizada na psicologia educacional, que tem como foco os alunos da escola. A intervenção psicológica, eu realmente não tenho muito conhecimento, mas eu acredito que sim, né? Porque a intervenção pedagógica, ela quer, está mais relacionada mesmo com a pedagogia, com os processos pedagógicos, né? Se a gente pensar nas partes da intervenção, do ato pedagógico, no planejamento, na intervenção e na avaliação, em outras variáveis, como o próprio Nova que coloca, né, o aluno, o professor, o contexto. Então, nesse processo pedagógico, a forma como a gente vai conduzir o ensino para favorecer essa aprendizagem. Aí se a professora Filipa quiser esclarecer mais. Eu vou esclarecer um pouquinho mais. Você está me escutando? Sim. Parabéns aí pela apresentação, viu, Raquel? Muito bom. E sabe por que eu disse isso? Porque a professora que escreveu, né, a pesquisadora que escreveu esse artigo, ela é uma psicóloga educacional. E o psicólogo educacional, no curso de psicologia, a gente ministra a disciplina Psicologia Educacional, mas o psicólogo, aquele que está sendo formado nessa disciplina, ele não tem formação pedagógica, entendeu? Então, ele não conhece nada da sala de aula, ele não conhece aspectos didáticos, aspectos assim, ele entende um pouco dos aspectos psicológicos do aluno, mas não da parte pedagógica em si. Então, eu creio que a professora, né, a pesquisadora que escreveu isso, porque a dificuldade da gente, enquanto pesquisadora, na área da psicologia, é justamente fazer com que o estudante de psicologia vá para a sala de aula e contribua com o professor, né? Porque eles não têm nenhuma habilitação, nenhuma competência ou habilidade para lidar com essa parte pedagógica, que é bem abrangente, né? Não é só a sala de aula. Então, o artigo ele foi escrito no sentido de esclarecer isso, de esclarecer ou diferenciar, né, o aspecto psicológico, que os alunos vão até a sala de aula pensando nisso, esses alunos de psicologia, né?
eles vão pensando nisso. Então, eu dou aula de psicologia educacional, então o nosso maior problema com os alunos de psicologia é fazê-los entender que eles precisam interagir com o professor e contribuir para que o professor e com o aprendizado do aluno, né? Então, eles não têm esse insight assim, pedagógico. E eu creio que a professora, ao escrever esse artigo, foi no sentido de ressaltar isso, né? Então, vamos chamar de intervenção pedagógica, certo? Mas nós temos que ter em mente que a intervenção pedagógica, ela não só envolve a sala de aula, ela envolve também toda a parte da gestão educacional. Então, por isso que o termo gestão pedagógica é muito abrangente para a gente utilizar como um tipo de intervenção, como eu posso dizer, que você falou aí muito bem, como um tipo de intervenção que promova o processo de ensino-aprendizagem. Quanto professor pesquisador? Deu para entender? Vocês entenderam, gente? Sim, essa professora, ela tem a formação, ela é psicóloga, mas eu acho que ela tem um doutorado em educação. Mas é diferente E, o doutorado em educação, Raquel. sim, Uhum. sim, mas eu lendo os trabalhos, Filipe, assim, depois você dá uma olhada lá, a gente pode até conversar mais sobre isso. Sim. Lendo os trabalhos, para mim ficou muito claro que o foco dela é a sala de aula. E sim, É, é o é a foco sala de aula. na psicologia educacional, quando você Uhum, trabalha com pesquisa, o foco é a sala de aula. Só que não é o foco didático, como o uhum, nosso. O nosso, que sim, somos professores, pedagogos, entendeu? Não, nós entendemos um pouco de psicologia, mas o pessoal da psicologia não entende, a não ser sim. aqueles que já são professores, né? Mas a maioria não entende toda a gestão pedagógica da sala de aula. Por isso que eu acho que, para o professor utilizar esse tipo de intervenção, dentro das características que a Damiane colocou, não, eu acho que a gente pode discutir isso, por exemplo, como a professora falou aí, a questão da aprendizagem significativa, das metodologias da aprendizagem significativa que nós conhecemos, né? Então, não precisa, assim, criar uma coisa nova, é nesse sentido que eu estou falando. Não, veja bem, eu concordo, Felipe, até porque quando a gente estava, nosso grupo, né, a gente estava buscando uma referência, como eu falei, se a gente não encontrasse, e se a gente conseguir trazer, documentar muito bem isso no método, não há problema nenhum em não tipificar a pesquisa, vamos pensar assim, né? Uhum. Sendo uma pesquisa de abordagem qualitativa e a gente expor muito claramente tudo que vai ser feito, eu acho que também não há problema, não preciso dizer que é uma pesquisa do tipo intervenção pedagógica. Agora, se há, né, talvez a gente possa utilizar, entendendo um pouco mais esse processo e que ela fundamenta bem lá nos trabalhos dela, sabe? O porquê dela estar utilizando o termo intervenção pedagógica e na área de educação. Professora Evelise quer falar alguma coisa? Líder do grupo, do GES? Eu tô quietinha aqui. Ai, Eu estou te vendo. Ajeita o cabelo, amiga. tô assim descabelada. Né? Não, é porque acabou a bateria do meu computador aqui, bem na hora de. Então, eu acho que tem que resgatar, Felipa, a fala que a Raquel começou fazendo, né? Uhum. Pode ter essa questão aí entre a psicologia e o ensino, né? Mas o problema está nas próprias pesquisas sobre ensino, que se autodenominam pesquisação e não estão efetivamente fazendo a pesquisação. Né? Foi a primeira contextualização que a Raquel fez. Eu acho que
para além da psicologia, porque, assim, a gente não pode esquecer que o tipo de estudo, o tipo de pesquisa, ele é definido pela nossa questão foco, né? Então, o que a Raquel está... Se eu estou fazendo um trabalho que tem como referencial teórico, né, a teorias de aprendizagem, certo? Então, as minhas questões foco, elas vão estar muito relacionadas com o processo do aprender. E para eu fazer esse estudo, essa investigação, eu preciso ter registros que são muito melhor, são mais ricos quando coletados no contexto de intervenção, né? Agora, aí o que a Raquel começou falando é isso, tem os estudos da área da saúde, os estudos sociológicos, eles rotulam intervenção com o que a gente chama de relato de experiência, né? Então, por exemplo, a gente aproveitou essa denominação, né, proposta pela Damiani, né? Mas, por exemplo, no início a gente falava que a gente estava fazendo um estudo que era do tipo pesquisa e intervenção, com hífen no meio, né, entre os dois, certo? E por quê? Justamente para diferenciar aquilo que no senso comum é chamado como professor investigador, que não é a mesma coisa, professor reflexivo é outra coisa, né? Então, quando a gente está fazendo o estudo, e aí, enfim, a Raquel pontuou bem, eu tenho que separar o momento da intervenção e o momento da investigação propriamente dita, cada um com o seu protocolo, que são correspondentes, mas são diferentes, né? Aí a Raquel aprofunda um pouco mais isso aí. Eu acho que para além da discussão da psicologia, que eu não tenho embasamento para entrar nessa discussão, eu acho que o problema está muito mais. Então, como a Lucélida pergunta, a questão das UEPs, né? Ora, se eu estou querendo, se a minha questão é foco, de que modo aquela unidade de ensino, né, está impactando na aprendizagem do meu grupo de alunos, eu acho que cai mesmo. E não é pesquisa e intervenção, por quê? Porque os propósitos são diferentes, né? Aí a Raquel fala bem disso, aí eu acho que ela podia desenvolver um pouco mais. A participação dos sujeitos na pesquisação, existe o compartilhamento de um problema comum. E na pesquisa e intervenção, os interesses, os propósitos, eles podem parecer iguais, mas eles são muito diferentes, né? Quem está intervindo quer modificar a realidade, como a Raquel falou. Ou seja, eu quero que o meu aluno que não sabe o conceito X, o tema Y, que ele se aproprie desses significados, né? Os alunos, eles podem até querer aprender, mas dá para perceber que são metas correspondentes, mas diferentes? Só que, no geral, os nossos alunos, eles querem passar de ano. A aprendizagem é uma preocupação secundária, né? Falando do mundo real. Aí a Raquel fala melhor disso aí do que eu. Muito bem, é uma coisa para se pensar e para ver a partir de uma análise mais crítica, né? Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente é o que a Raquel colocou das bancas, né? Você vai na banca, o pessoal. Como que eu caracterizo o estudo? Não fala nem que é de abordagem qualitativa, é uma pesquisa qualitativa. Isso não é tipificação de pesquisa, né? Então, a gente tem que tomar. A professora Lucélida quer falar alguma coisa. Oi, professora. Na realidade, mais dúvidas na minha cabeça. Então, para a gente conversar aqui, eu acho que o espaço é para isso. Porque a gente vê muitas vezes nas bancas, e até mesmo nas minhas dúvidas agora numa pesquisa que eu estou orientando, que essa intervenção, ela acontece, muitas vezes ela é apresentada com outros nomes, do tipo, uma realização de oficinas para coletar dados,
Então, eu fiquei pensando se essa intervenção, se ela seria a tipificação da pesquisa, ou ela seria uma técnica de construção de dados dentro da pesquisa qualitativa, assim como acontece com outras, como a entrevista, por exemplo. Essa seria uma coisa que eu estou pensando aqui, né? E não sei se seria pesquisa de intervenção ou seria pesquisa com intervenção. O que a senhora acha, professora Raquel? Eu posso estar viajando aqui. Não, não, ótimo. Assim, não tem claro um passo a passo, né? Isso não existe dentro da pesquisa do tipo intervenção pedagógica. Então, os instrumentos que a gente utilizar para coletar os dados podem ser diversos. E, claro, lembrando que é uma pesquisa, os instrumentos normalmente são elaborados já à luz também de um referencial teórico, né? Às vezes a gente já elabora pensando em como analisar esses registros que vão surgir. Também de forma a responder aos nossos objetivos específicos, né? Nosso objetivo geral, nossa pergunta de investigação. Então, professor, assim, dentro da pesquisa e intervenção pedagógica, não tem esse beabá. Inclusive, né, por que eu trouxe a pesquisa do Cristiano? Porque ele faz uma análise quantitativa, e a professora Damiani diz que o estudo, o tipo de pesquisa de abordagem... Eita, calma aí, confundi tudo. A pesquisa do tipo de intervenção pedagógica, ele tem uma abordagem qualitativa, mas a análise dos dados, sobre a análise dos dados, ela não fala. E a gente pode fazer, sim, uma análise quantitativa e triangular com uma análise qualitativa, né, com outros registros qualitativos que a gente vem obter, para ter indicadores e para ter mais, né, como, enfim, a senhora sabe melhor do que eu sobre triangulação, né? E para ter uma confiabilidade maior nessa pesquisa e nos nossos resultados, né? Então, eu trouxe mesmo para provocar. Eu vi que ninguém perguntou sobre isso, mas as nossas outras pesquisas lá no grupo são basicamente qualitativas. Então, eu fiz umas análises quantitativas, né, dos meus trabalhos, e o Cristiano também fez. Então, categorias a priori, a posteriori, procedimentos de caixa, acervo, enfim, tudo também que já foi falado até numa outra palestra aqui anterior, e a gente quantificou alguns dados que foram obtidos de forma qualitativa, vamos pensar assim, né? Então, eu acho que não tem eu acho que a gente tem um pouco de liberdade para pensar, né, nessa elaboração dos instrumentos de coleta de dados e também na análise desses dados, desde que a gente não perca aqueles critérios que diferem, né, a pesquisa do relato de experiência. Eu recebo, não sei se vocês recebem, mas eu recebo um monte de artigos para avaliar, e às vezes assim, pesquisação. Aí o autor mostra a pesquisa e não mostra nada da ação, não mostra nada da intervenção. Ao contrário, ele só fala da intervenção, ele descreve, faz afirmações, não mostra evidências e diz que foi uma pesquisação. Então, pesquisação fundamentada em quem? Né? Também tem isso. Tem vários autores aí que explicam a pesquisação. Não sei se eu respondi, professora. Não, tranquilo, para a gente conversar mesmo. E eu fico pensando aqui que nós que estamos nesse campo da pesquisa qualitativa, como é difícil, às vezes, a gente tipificar uma pesquisa de um único tipo, porque a gente faz coisas que não cabem naquele, por exemplo, uma pesquisação, eu vou fazer coisa que extrapola, ou que não é só dentro dela, ou um estudo de caso, ou uma etnografia, e às vezes tu precisa também fazer uma análise documental em paralelo. Então, talvez esteja um momento para a gente pensar sobre isso e começar a escrever também sobre isso, não ficar só... Aqui já é um devaneio, tá? Não ficar só amarrado no que já tem publicado. Eu acho que
nós estamos construindo experiências que nos dão um respaldo para questionar essas coisas, né? Porque a pesquisa qualitativa, ela dá essa abertura também, claro, seguindo os critérios que são necessários, né? Sim, Então, até porque a gente pode ir construindo a própria pesquisa no próprio processo, né? Claro, existe a subjetividade, a gente brinca com algum grau de objetividade, porque a gente tem que mostrar as evidências e tem que ter instrumentos, né, bons, né, no sentido de nos dar registros de qualidade. Mas, o que eu ia dizer? Esqueci, gente. Mas só para complementar, enquanto você lembra, né, eu acho que a Lucélida, você tem que considerar o seguinte, que uma intervenção, uma pesquisa-intervenção, né, ela é um tipo de pesquisa que pode ser exemplificado com intervenções de diferentes naturezas, como você falou. A Raquel falou também, pode ser uma disciplina, né? Pode ser uma disciplina anual, pode ser um curso de extensão, é a oficina que você falou, né? Então, assim, isso tudo são exemplos de intervenções pedagógicas, no caso, né? E que se encaixariam nesse mote da questão. Agora, o que a Raquel também chamou a atenção é a coerência teórica, que nesse exemplo que ela deu, que a pessoa ela apresenta o planejamento e não conta o processo, né? Então isso faz com que aí o leitor ele tem que acreditar nas afirmações do pesquisador, e não é por aí. No estudo de abordagem qualitativa, a gente tem que mostrar quais são as evidências que estão nos autorizando a fazer determinadas, né, chegar a determinados resultados. E isso é que falha. E, inclusive, né, eu e Raquel, que estamos lá na Fiocruz, que é um ambiente de pesquisa, né, mais quant, da tal da ciência dura, né? Então, eles tendem, inclusive, a subestimar a relevância teórica das pesquisas de abordagem qualitativa. E, num certo ponto, eles têm fundamentos, porque a gente tem muita pesquisa que se caracteriza como relato de experiência, né? E é esse cuidado que a gente tem que, para consolidar a área, para a gente conseguir ganhar o respeito, a gente tem que fazer estudos que sejam enfim, bem caracterizados, né? E que os resultados sejam... claro que se eu vou pegar uma outra turma, eu não vou conseguir ter exatamente os mesmos resultados, porque são outros sujeitos, outro tempo histórico, né? Outra realidade, mas muita coisa vai se manter ali, né? Então, essa que é a questão da seriedade para a gente estar trabalhando como um campo de conhecimento, né? Eu acho que ela pontua bem essa questão da divisão entre a pesquisa e a intervenção. Quando a gente pensa em produto, o produto ele tem um objetivo também. A pesquisa ela tem um objetivo, o produto também tem, né? E uma intervenção pedagógica, o ensino tem um objetivo e a pesquisa tem outro. É claro que eu vou precisar da intervenção pedagógica para resolver o meu problema de investigação, lógico, né? Mas eu acho que ela deixa muito claro isso, né? E essa preocupação em trazer o caráter de pesquisa para a intervenção, né? Exatamente o que a Evelise falou. E a preocupação da própria autora, olha, nossos trabalhos eram classificados como relatos de experiência. Então, eu acho que essa, vamos dizer, ela inventou entre aspas, né? Mas ela denominou esse tipo de pesquisa assim, exatamente para tentar melhorar, né, esse aspecto que quem às vezes não é da área não entende. E por vezes são mesmo relatos de experiência, né? Porque não trazem os elementos da pesquisa, por vezes são. E a gente sabe que estão cheios, né, de relatos, tá cheio de relatos de experiência por aí dizendo que é pesquisa. E aí? Eu gostaria, antes de continuarem as discussões, que eu pedi para vocês abrirem as câmeras para eu fazer um registro, se possível, gente.
Registrando, então. Foi? Foi. E aí, assim, que me vem, né, de novo, a importância do referencial teórico. Eu bato muito nessa tecla com meus alunos, muito, porque eles têm uma dificuldade incrível. Não basta, não é simplesmente fazer um questionário, né? O questionário ele tem que ter, primeiro que o questionário tem um objetivo, que às vezes um instrumento é relacionado com um objetivo específico da minha tese, da minha dissertação, do meu trabalho. Então, assim, os instrumentos de coleta de dados, eles estão relacionados, todos eles, né? Então, isso às vezes é difícil para o aluno entender essa relação que existe. Então, por isso que é importante a gente também desenvolver instrumentos de coleta de dados na sala de aula, vamos chamar de avaliação, né? O Lucchesi chama de instrumento de coleta de dados mesmo, né? Porque a avaliação ela vai ser realizada a partir do diagnóstico que eu tiver, né? Enfim, com essas informações que eu vou obter desses instrumentos. Então, a partir daí, eu tenho um diagnóstico e aí eu escolho fazer uma intervenção para mudar aquela realidade ou não. Então, essa seria a avaliação que está relacionada com a ação. Então, então, quando a gente tem um referencial teórico que fundamenta as nossas ações pedagógicas enquanto pesquisador, a gente pode criar, sabe, professora Lucélia? Eu acho que a gente não precisa ficar engessado ali, né? Então, eu posso utilizar um documento, eu posso utilizar a BNCC, posso, em algum momento, porque isso vai ser importante para eu responder a minha pergunta de investigação, e não necessariamente vai ser caracterizado como uma análise documental, né? Mas eu posso utilizar documentos, como uma pesquisa do tipo documental, e aí a gente pode utilizar, acho que a gente da pesquisa qualitativa, tendo critério e sendo guiado pelo referencial teórico, a gente pode utilizar a criatividade de forma que a gente consiga responder com satisfatoriamente, né, e com rigor da pesquisa acadêmica as nossas questões de investigação. A professora Filipa colocou ali no chat que o referencial metodológico utilizado também é muito importante na pesquisa qualitativa, não só o referencial teórico, né? Eu acho que ela quis dizer. A gente pode jogar o epistemológico também, né, Filipe? Vamos complementar para as dissertações e teses, a epistemologia também, que a gente, né? E cada vez tem sumido mais, né, dos trabalhos acadêmicos, as questões epistemológicas. Exatamente. E nos artigos que a gente avalia também. Também. Você, às vezes, os artigos têm um referencial teórico, mas não tem um referencial metodológico, né? Então, o referencial metodológico, eu acredito que é muito importante, porque é ele que vai fundamentar as nossas ações dentro da sala de aula, né? As nossas ações didáticas, que é muito importante. E o professor Moreira fala muito nisso, nesse referencial metodológico. Elementos, né? Teóricos, metodológicos e epistemológicos. Isso, e epistemológico também, porque tem algum autor lá da Espanha que ele diz que o referencial, quando se trata da sala de aula, o referencial metodológico é um dos fatores mais importantes, né, para a pesquisa. Sim. Porque é diferente, né, o referencial didático. A gente pensa que outros referenciais se enquadram dentro da sala de aula, outros referenciais metodológicos, mas deixa de utilizar o referencial didático. E o que mais me surpreende é que tem PPGs aqui em Santa Maria, inclusive o PPG-MEF e o PPG Educação e Ciências, que já não estão mais considerando teorias de aprendizagem, por exemplo, como disciplina obrigatória. Pois é. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque o aluno só faz o que é obrigatório, na verdade, né? O aluno, se deixar por ele não procura. Então, numa reunião que teve, eu deixei registrado isso, que
deixar teorias de aprendizagem sem obrigatoriedade, nós vamos nos deparar com bancas em que não vai ter referencial teórico, né? Sim. Mesma Acho que já coisa, estamos, né? já estamos. Mesma coisa os Estamos. referenciais metodológicos. Epistemológicos eu vejo pouco, sabe, Evelise? Nas bancas. Uhum. Está sem o Isso áudio. aí, né, essa questão do referencial metodológico, é por isso que até no grupo, né, que a Raquel chamou a atenção também no início, separar, né, o que é intervenção e separar o que é pesquisa e intervenção. Então, existe o referencial metodológico do ensino, da intervenção pedagógica, e existe o referencial metodológico da pesquisa. Isso. Ambos precisam ser coerentes com a natureza do conhecimento que está assumindo, né? Porque aí é o que você está falando, sem teoria de aprendizagem, se eu não assumo, né, que aprender é um processo que demanda tempo, por exemplo, né, aí entra o que a Lucélida falou. É uma oficina. Eu posso fazer um estudo com uma oficina de um final de semana, mas o que eu estou chamando de aprendizagem? O que eu estou, de fato, procurando numa intervenção pedagógica que levou 12 horas, tá? Em 2 dias consecutivos, né? Então, assim, isso é que é coerência teórico, né, metodológica e epistemológica, né? Eu tenho que ver o que os meus registros me permitem concluir, né? E daí a importância de eu ter um referencial de uma teoria de aprendizagem subjacente também, né? Sim. Ai, pra ver. E, assim, com a experiência de vocês, se a pesquisa fosse o desenvolvimento do meu UEPS, por exemplo, poderíamos linkar, como eu estou tentando com alguns alunos meus, a intervenção pedagógica, na sua opinião? Na minha opinião, tudo vai depender de como você vai considerar o EPS, né? Mas eu acho que sim, porque você vai desenvolver. Uma UEPS não é igual a outra, embora tenha ali, né, um passo a passo ali. Você vai desenvolver a UEPS. Dentro desse desenvolvimento aí, você pode, enfim, inserir as atividades, os instrumentos para coleta de dados que você quiser em determinadas fases ali da UEPS, não é? Ou estou falando besteira ou não? Sim, sim. Posso utilizar, como a Filipa falou do referencial didático metodológico, eu posso utilizar diversos tipos de estratégias e recursos instrucionais ali em cada etapa, né? Tudo depende do que eu vou querer averiguar em cada etapa daquela ali, né? O que eu estou esperando. E depois você vai ter que avaliar essa UEPS. Se Sim. deu certo, se não deu, porque não deu, ponto forte, ponto fraco. Inclusive, minha sugestão é que os alunos também façam uma avaliação desse processo. Que dificuldade que eles tiveram, né? O que ponto que eles mais gostaram, o que não gostaram, né? Se a gente pensar no ensino fundamental, a gente tem que perguntar assim, o que eles sugeririam, né, enquanto mudança? Tem algum ponto que eles gostariam que fosse diferente? Então, essa avaliação também da UEPS é importante, né? Também pelo aluno, não só pelo professor pesquisador. Sim, sim, com certeza. Bom, mais perguntas, pessoal? A gente, às 16 horas, ainda tem um tempinho, mas às 16 horas está previsto para o encerramento. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu tenho mais uma provocação, então, já que ninguém está falando nada. Nessa questão das UEPs, né? É só assim, reforçar o que a Raquel falou. Depende não, né? Saindo, é uma provocação até saindo um pouco, né? O que a gente faz quando está usando a UEPS na pesquisa? A gente quer validar a UEPS como material potencialmente significativo, tá?
ou a gente quer ajudar o sujeito a aprender, e a UEPS é um recurso, uma estratégia, um recurso instrucional, alguma coisa assim. Por quê? Né? Porque a gente, para ser um estudo teoricamente coerente, coerente teórica e metodologicamente, né? A potencialidade do material ela só pode ser estabelecida após a intervenção. Então, é claro que a UEPS, que funciona bem como material potencialmente significativo para o grupo A, ela não é necessariamente potencialmente significativa para o grupo B. Então, sempre será necessário uma adaptação, né? Algum adendo. Então, assim, qual é a pergunta que está sendo feita? Isso vale para para UEPS, para oficina, para passeio de educação ambiental, enfim, né? Os recursos, as estratégias e os recursos, né? As estratégias didáticas que eu vou adotar, elas são um meio para o objetivo primeiro, que é ajudar o sujeito a aprender, né? Então, eu posso chamar de UEPS porque eu estou fazendo uma proposta que tem uma sequência que é coerente com a teoria da aprendizagem significativa, né? Então, eu posso chamar de sequência didática, eu posso chamar do que for, mas eu tenho que reconhecer qual é o lugar pedagógico das estratégias e dos recursos, assim como os mapas conceituais. Né? Sim. Então, assim, a gente ainda encontra hoje, assim, será que o mapa conceitual é um recurso instrucional? Meu mestrado, mapa conceitual como instrumento facilitador da aprendizagem significativa. Quando eu fiz o mestrado, no tempo da carochinha, já era uma pergunta que já não era relevante no campo do conhecimento, porque a potencialidade do mapa já estava estabelecida. E a gente ainda está fazendo esse tipo de questão foco. Né? E aí a gente esquece de focar o quê? Para trabalhar com a teoria da aprendizagem significativa, a gente tem que focar no processo. E daí a importância do que a Raquel falou, da intervenção com vários instrumentos de coleta e barará, barará, barará. E, Cecília, às vezes a gente desenvolve, né, o planejamento sem pensar em UEPS, mas se a gente for ver, até o nosso planejamento poderia ser chamado de UEPS, né? Então, por quê? Por causa da coerência teórico-metodológica que a Evelise está colocando. Então, se eu estou trabalhando à luz da teoria da aprendizagem significativa, sim, o meu planejamento vai ser coerente com a UEPS, mas não necessariamente vai ser uma UEPS também. Eu não necessariamente preciso chamar de UEPS. É aquilo que acho que a professora Lucélida e a Felipa estavam falando. A gente não precisa dar um nome para as coisas. Sim. Mas a gente, às vezes, a gente pode dizer que está baseado em determinado fulano de tal, em determinada ideia, e não necessariamente, porque quando você assume um referencial, você tem que seguir, né? Teoricamente, Sim. tem que seguir. Mas você pode dizer que você está baseado nas ideias do fulano de tal, né? Você pode fazer ali uma adaptação e pessoalmente, eu não vejo problema nenhum nisso, se a pesquisa for desenvolvida com rigor metodológico. Certo, obrigada. A professora Felipa comenta ali que a UEPS não deve ser utilizada como um roteiro, e na maioria dos trabalhos são usados dessa forma. Problema. Perfeitamente, isso mesmo, né? Porque nós já fizemos uma pesquisa, não sei se a pesquisa foi... Eu lembro. Não lembro agora, fizemos um artigo para não sei se foi para o EIAS ou para o ENAS, eu e a Silvia e a professora Thais, sobre isso, né? A forma como a UEPS é utilizada. E publicamos também esse artigo. Legal. E por isso que eu estou dizendo. Legal. Uhum. Disponibiliza ele para nós. Tá, eu vou ver em que anais que se encontra o artigo. Tá bom?
vou fazer um paralelo só para finalizar com as metodologias ativas, né? Às vezes o aluno assim, na pós-graduação, quando a gente fala de metodologias ativas, eles querem aplicar as metodologias ativas no contexto deles. Mas às vezes não tem como você fazer aquele passo a passo ali, né? Que é sistematizado. Então, eu sempre falo, por que que vocês não criam as suas próprias metodologias ativas? Vocês não precisam utilizar exatamente tudo que já existe, né? O que já existe, que não necessariamente se adequa ao nosso contexto. Criem suas metodologias ativas, né? Aham, Adaptem. E é a certo. mesma coisa na pesquisa. Eu concordo, Raquel, porque aí, às vezes a gente fica arrumando adjetivos, né, Pois é. para algo que você pode criar dentro da sala de aula. Não precisa denominar assim, como sem uma crítica, né? Concordo também. Perfeito. Bom, muito, muito legal. Pessoal, uma pena que temos que encerrar, mas na próxima vamos estar aqui de novo, na próxima palestra. Posso fazer uma provocação? Que vocês começaram falando do encontro, né, de aprendizagem significativa, que eu entrei quietinha, que a conversa já estava indo. Aí, só para finalizar com isso, né, quer dizer, a gente vai fazer o encontro nacional, ainda não tem a data certa, mas vai ser em setembro ou novembro do próximo ano, né? Vai ser aí no Sul. Bem então, pertinho. Você vê que essa apresentação que a Raquel fez, cada linhazinha que ela colocou ali, como deu aqui na discussão, tem desdobramentos muito importantes para a gente fazer estudos críticos, análises críticas sobre essas coerências teórico-metodológicas e epistemológicas que estão presentes nas pesquisas. E eu acho que a gente está nesse momento histórico de fazer análises críticas e pontuar isso que a Filipa acabou de dizer, né? Tem muito estudo sobre o EPIS, mas nem todos estão fazendo como deveria ser feito. Então, assim, isso tem para tudo, né? E que aí é interessante esse convite, assim, né? Parabenizar esse espaço que a Cecília tem criado aqui, desse espaço de discussão, que são sempre muito ricos, né? E que isso se desdobre em produtos, né? Assim, explícito, para que essa discussão fique não só entre nós aqui, mas que isso se propague em artigos também, e com essa análise crítica, porque a gente, para além da aprendizagem significativa, a gente tem um campo de conhecimento que a gente precisa consolidar, estruturar e ganhar respeito. É para a área da educação, é para a área da psicologia e é para a ciência dura, né? Vamos colocar nessa caixinha. Assim. Então, e talvez direcionar até para o ENAS, né, Evelise? Sim, então, fica esse convite. Tem o ENAS e tem a revista também, que a gente está resgatando agora para a gente atualizar, e porque a gente precisa de estudos que sejam representativos. A gente não pode colocar na revista que se propõe a apresentar estudos representativos que sejam mais do mesmo, né? Ou que tenham algumas incoerências também teóricas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Não é fácil ter artigo para pôr na revista. E aí, a gente aqui, como um grupo que tem essa experiência, a gente pode estar aprimorando isso aí, tá? Legal. Viu? É isso. Não sei se a professora Naíma ou o Felipe querem falar alguma coisa. Só agradecer a todos, a discussão de hoje foi muito valiosa. Eu acho que a gente ganhou bastante com essa discussão, porque fala muito sobre a pesquisa, porque pensar a pesquisa assim, em completar caixinhas, que eu sempre digo, tem teoria, tem isso amarra a pesquisa e o desenvolvimento da própria ciência, né? Então, acho que a palavra da professora Raquel, que falou bastante ali sobre liberdade, de hora fazer a pesquisa de uma forma, hora fazer a outra, ou então a Damiane, né, ela fez a pesquisa sem pensar na qualitativa, ou só quantitativa, quantitativa, e aí eles fizeram a pesquisa como qualitativa. Isso é o avanço, é pensar outras formas de fazer e a própria pesquisa. Então, parabéns ao grupo hoje, fazia tempo que eu não participava das discussões, estou voltando, parabéns e valeu muito, viu? Obrigada pela sua presença, e de todos. Felipe está parabenizando também ali no chat a professora Raquel. Então tá, gente, muito obrigada, vou parar a gravação.
Gente, obrigada. E qualquer